Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje a professora e escritora Érica Takimoto. Boa noite, Érica. Boa noite, obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer recebê-la aqui no Jogo do Poder e para participar dessa conversa eu trouxe também o jornalista Caio Barbosa. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Érica. Boa noite a vocês que estão em casa. Mais uma vez um prazer e obrigado pelo convite. Vamos agora às principais notícias da semana diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje a escritora e professora Érica Takimoto. Ela é professora de Física do Cefet, é doutora em Filosofia e, enfim, é uma figura pública com bastante repercussão, com bastante polêmica na internet. Ela escreve com frequência na internet, tem um blog, tem uma página no Facebook com 200 mil seguidores, enfim, é uma pessoa que tem uma inserção nas redes sociais muito grande. E por conta dessa inserção nas redes sociais, Érica recebeu há tempos, há cerca de 6 meses, um telefonema do ex-presidente Lula. Ela fez um post mostrando um pouco do legado do presidente Lula na área educacional, mostrando a importância das cotas, as transformações verificadas na própria sala de aula do Cefet, onde ela é professora, a partir da implementação das cotas. E esse texto, aparentemente despretensioso, trouxe o presidente Lula a ligá-la e a conversar, e a ligar para ela, a conversar e a agradecer pela visão tão positiva que ela manifestou naquele momento a respeito da política de cotas implementada por ele. Érica, conta pra gente um pouco desse episódio, porque esse episódio parece que foi a sua apresentação à classe política. Depois que você recebeu aquele telefonema do presidente Lula, depois que você fez aquela postagem, muitas pessoas começaram a falar sobre você e a classe política, de maneira geral, começou a se interessar por você. Como é que foi aquele post, como é que foi o telefonema e por que você fez aquele post? Bom, aquela postagem se deu por conta... eu tento publicar os meus livros há muito tempo, estou nessa tentativa, escrevendo já há anos, né, na tentativa de publicar os livros. E aí eu recebi de pessoas diferentes o conselho para que, se eu quisesse ser uma pessoa que fosse, entre aspas, vendável pelas editoras, que eu teria que me apresentar de uma forma muito clara para o público, como eu não estava me apresentando, porque no meu perfil eu falo de absolutamente de tudo. Eu falo sobre feminismo, eu falo sobre a minha vida pessoal. O clipe da Anitta, o Vai Malandro, então, você escreveu essa semana, quer dizer, fala sobre tudo mesmo. O que me der vontade, eu falo. Como professora, né, quando convive com os alunos, o que não falta é assunto, né? Não falta. O Brasil, né, nos dá assunto todo dia. É verdade. E o que me dá na telha eu falar, eu falo. E da minha vida pessoal também, né, certo? Que eu divido muitas questões, muitas inseguranças, sempre gostei de compartilhar, de escrever sobre isso. Mas eu queria publicar os meus livros, eu queria vender os meus livros. E algumas editoras falaram que, para eu vender, eu tinha que me colocar de forma mais clara quem eu sou para o público. Ou seja, focar em um determinado assunto. E, principalmente, não falar sobre política nas redes sociais, porque isso atrapalharia na venda dos livros do meu nome. Ela é uma militante de esquerda ou algo que o valha. E aí eu fiquei muito chateada, porque limitar o que eu posso falar e não falar sobre política na atual conjuntura, e o que seria não falar sobre política também? Eu fiquei pensando, fiquei triste porque eu queria ser publicada por editoras e ao mesmo tempo assim, eu vou ter que me podar, eu vou ter que, né, me mutilar, cortar um braço, cortar meu cérebro, não vou poder falar sobre isso. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fiz a postagem meio revoltada, um ato político, falando que eu não iria falar sobre política, contando mais ou menos isso. Olha, algumas editoras me aconselharam a não falar sobre política. E eu perguntei para elas, então eu posso falar sobre o quê? Aí, algumas editoras, alguns agentes literários falaram assim, fala sobre educação, fala sobre você como dona de casa, fala sobre você como mãe,
fala você como professora, mas não fale sobre política. Eu falei assim, então tá bom. Aí a postagem começou. Gente, olha só, não vou falar sobre política, me falaram para falar sobre educação. Então tá, então eu vou falar sobre educação. Eu sou professora do Cefet há 20 anos. Quando entrei, o Cefet estava assim. Tudo que a gente conseguiu. Aí eu falei todas as conquistas do Cefet, que meu doutorado foi feito com muito estímulo da instituição. Aí eu falei sobre a política das cotas, o que aconteceu, a diversidade imperando no Cefet depois da política das cotas, o quanto nós crescemos como instituição, como seres humanos, como eu me modifiquei como professora. E aí eu falei um punhado de coisa e o que o Lula, mencionei o nome dele claramente, que isso foi feito por conta do Lula, por causa do Lula, o quanto incentivo que o Lula deu para o Cefet, para as instituições, para os institutos federais. E a quantidade de escolas técnicas que ele criou e universidades também. E, bom, aí eu falei assim, mas tudo bem, não querem que eu fale sobre educação, eu vou falar sobre eu, dona de casa. Então, eu tenho uma empregada que trabalha comigo não sei quanto tempo e agora ela está com a carteira assinada, está com todos os direitos, que foi conquistado. Aí comecei a falar sobre as empregadas domésticas que também ganharam grande visibilidade no governo do PT. Aí eu falei assim, vamos falar sobre filhos. Eu falei assim, eu estou com um filho que se formou agora, que está desempregado e que a gente não sabe quando que ele vai se aposentar. E a minha preocupação como mãe em relação a tudo isso. E, bom, eu falei assim, mas enfim, gente, então vai ser assim a minha postagem agora. Eu prometo não falar mais sobre política, mas continuando tocando nesses assuntos que eu considero importantes. E aí eu fiz um texto, acho que pela ousadia do texto, o texto viralizou e ganhou um alcance, né, muito grande e até que caiu nas mãos do Lula. E o Lula viu, ele conseguiu enxergar, porque eu acho que ele tem essa sensibilidade, viu uma pessoa em desespero. Com medo de ser censurada e lutando para conseguir falar sobre alguma coisa. Vi uma mulher, uma mulher suburbana, sem berço, e assim, lutando para conseguir um espaço. Sim. Foi, eu acho, quando ele teve a sensibilidade e me ligou para me dar força em relação a isso. Como é que foi a conversa sua com ele? Qual foi a sua reação quando ele te ligou? Morri. Eu morri. E eu ressuscitei. A ligação dele foi numa quarta-feira de cinzas. Foi pouco tempo depois que a esposa dele faleceu. E assim, recebi um telefonema na quarta-feira de cinzas e ele falando que era ele, eu, obviamente, inicialmente não acreditei, porque imitar Lula é Achou fácil. que fosse pegadinha, né? E como muita gente me odeia na internet, assim, o pessoal está pregando uma peça. Até eu acreditar, demorou um pouco. Até que, quando eu acreditei, ele me convenceu, aí eu chorei muito, eu entrei em desespero, porque, como assim, né? O Lula está me ligando. Aí, depois que eu me recompus, aí ele me acalmando, muito, eu me recompus, aí ele falou o que ele queria dizer. Ele falou assim, olha, eu estou te ligando para parabenizar pelo texto, para falar que você pode contar com o meu apoio, com a minha força. Eu sei que a gente está precisando, eu sei que a gente está vivendo um momento político complicado, de todo mundo estar jogando a gente para baixo, de receber pedras por todos os lados. Parabéns pela sua disposição e, assim, receba meu abraço. Ele foi muito nesse sentido. Aqui não é para falar de política, vamos falar então de educação. Esse é o programa de política, mas eu queria falar sobre educação então agora, a partir daí. Como é que você vê a educação no Brasil? Todos os índices do Brasil, aquele índice PISA, aquele índice internacional que mede a qualidade da educação em várias partes do mundo, o Brasil aparece muito mal. Quer dizer, há uma discussão sobre o percentual que se gasta com os alunos, do PIB, do investimento em educação, há um esforço para chegar a 10% do PIB em educação, não chega a ser isso, mas tem gente que diz que não vai, que tem alguns estados que gastam menos, mas tem uma eficiência maior no resultado de seus alunos. Quer dizer, mas de modo geral, grosso modo, a educação do Brasil vai mal, quer dizer, não temos aí bons resultados. Esse índice PISA é um dos índices, mas outros índices, também a Olimpíada Internacional de Matemática, o Brasil vai mal, ou seja, não há uma posição relativamente razoável do Brasil em qualquer indicador internacional de educação. Por que razão? E o que você acha, você como educadora, você como professora, o que você acha que tem que ser feito de maneira, digamos, mais efetiva para a mudança desse panorama que é um pouco sombrio? A primeira coisa, a gente tem que dividir essa ideia de educação pública, né? Que existe educação pública. Eu, por exemplo, sou professora do Cefet, sou professora de uma instituição federal. E tem as escolas públicas estaduais, escolas públicas... Sim, o Cefet é um centro de excelência, uma escola municipais. De excelência. Mas isso é interessante, a gente pegar os índices do Cefet e os índices dos institutos federais,
para mostrar que quando o pessoal fala educação pública é ruim, eu falo assim, olha, eu faço parte de uma instituição pública, porque que a instituição pública na qual eu trabalho, ela tem índices bons, os alunos são aprovados em concursos e em outros lugares não. Então, quando querem falar mal de educação pública, que querem falar que não está funcionando, eles, obviamente, pegam o exemplo do Estado, que é um exemplo que, claro, que eu não estou nem a me educação referindo à educação pública, a educação em geral, até no Brasil, quer dizer, o Brasil não se destaca de maneira geral em qualquer indicador de educação mundo afora, quer dizer... Não, temos casos pontuais de sim, alunos casos premiados pontuais, em sim, Olimpíadas sim, brasileiras, em Olimpíadas de mas Física. não é a regra. Não é a regra. Primeiro, eu acho que assim, o nosso sistema tradicional de ensino já tem que ser alterado de uma forma geral. Como a escola nasce, a escola pública nasce, como disse o grande mestre, né, o que está acontecendo hoje com a escola pública é um projeto. Isso não é por acaso que a escola pública vai de mal a pior e tende a piorar com a reforma do ensino médio. O presidente Temer fez uma reforma recentemente, com a reforma do ensino médio. Eu queria saber a sua opinião sobre as alterações que ele introduziu. O que é que você acha, na verdade? Enfim, quais foram os erros ou os acertos dessa reforma? Bom, que o ensino médio precisa ser reformulado, ele precisa. Isso é uma das bandeiras que eu ando levantando há muito tempo. Nosso sistema tradicional todo precisa ser reformulado. A gente pega escolas em Portugal, na Finlândia, que estão sendo exemplos de como uma educação muito diferente, cria um cidadão diferente, um ser humano melhor. Então, a gente pega esses exemplos e fala assim, olha para as nossas escolas e vê o quanto que a gente está... quanto que a gente precisa, quanto que a gente está distante disso, quanto que a gente precisa se aproximar e dialogar com esses modelos de escola. Então, o que precisa mudar, isso é fato. Outra coisa, então você é a favor de uma reforma do ensino médio? Eu sou a favor de uma reforma do ensino médio, mas como esta está sendo, não. Por quê? Por quê? Porque, pelo que tudo indica, vai mudar completamente, a escola passa a ser um ensino integral. A gente já tem um problema muito grave de evasão de alunos na escola pública, por conta de trabalho, por conta de realidade, porque a escola não é interessante para o aluno, então o aluno acaba saindo. No caso das meninas, casos de gravidez também, que é um índice que colabora muito para as meninas saírem da escola. Então a gente tem uns problemas muito sérios com a escola pública de evasão. Quando entra o ensino integral, assim, isso não condiz com a realidade dos nossos alunos do ensino médio. Lembrando que 85% das escolas brasileiras são escolas públicas. Então, não condiz. O que fala essa reforma do ensino médio? O aluno vai ter uma base nacional comum, curricular, eles entram, todo mundo aprendem, tem uma base comum, e logo depois eles podem escolher em 5 itinerários diferentes. Matemática, português, ciências humanas, ciências naturais e o ensino técnico. Esses 5. O que seria ideal? Se esses 5 itinerários fossem obrigatórios em todas as escolas públicas do Brasil. Aí a gente já começaria a pensar, então, de repente, vai ser legal o aluno estudar aquilo que ele se sente melhor. O aluno não gosta muito de matemática, eu vou estudar português. O aluno de repente, gosta de biologia, vou para física, sigo um itinerário. Isso seria interessante, porque o aluno, uma das coisas que a gente vê é o aluno reclamando que não gosta de uma determinada matéria, acaba abandonando o ensino médio, eu não gosto de biologia, não gosto de física e sai. Mas se ele puder estudar mais português, puder estudar mais literatura ou língua estrangeira, de repente ele poderia permanecer na escola. Seria interessante isso. Então, a proposta inicial é interessante. A grande questão é que os itinerários não são obrigatórios nas escolas. A escola, se quiser oferecer apenas um itinerário, a escola pode oferecer. E, pelo texto da reforma do ensino médio... Não dá opção desses caminhos aos alunos de todos esses caminhos? Não. Pela reforma fala, ele vai ter uma base nacional comum, curricular, e depois ele vai ter 5 itinerários. Isso é falado. Porém, está ali que as escolas públicas não são obrigadas a oferecer os 5 itinerários. E o que acontece? Temos aí esses 5, sendo que o último é o ensino técnico profissional, que é um itinerário. E na reforma está clara que existe grande possibilidade de parceria público-privado. Ou seja, uma empresa pode atuar, um funcionário dessa empresa podem dar aula dentro dessa escola, podem preparar esses alunos para trabalharem nessa empresa. Então, o que tudo indica? Que o itinerário mais oferecido
vai ser o itinerário técnico. E a gente sabe que tem várias escolas onde não tem professor de física, onde não tem professor de matemática, onde não tem professor de português. E isso já é uma luta nossa para que preencha a grade toda, né, dessas escolas. E agora, depois, já que os itinerários não são obrigados, não são obrigatórios, então, se uma escola, por exemplo, se não tiver professor de filosofia, eu não ofereço aquele itinerário que tenha filosofia. Você não acha que o ensino em tempo integral sempre foi uma bandeira da esquerda, uma bandeira de quem lida com a educação? Você não acha que isso deveria começar pela base, ou seja, no ensino fundamental, que deveria ser implantado no ensino em tempo integral? Responde depois do nosso intervalo. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já, hoje recebendo a professora e escritora Érica Takimoto.